Olá pessoal, tudo bom? Então, dando aí continuidade ao nosso planejamento do tempo, do nosso cronograma do projeto, vamos ver agora um exemplo de um projeto, vamos falar aí do projeto férias. Então vamos ver aí como que a gente faria para listar as atividades e também para sequenciar essas atividades e ver aí exemplos de alguns marcos desse projeto. Então, a gente começa aí tentando listar as atividades desse projeto, pensando no que a gente tem para fazer, olhando lá o nosso objetivo final, que é passar as férias, né, em um determinado local. Então, a gente pode começar aí listando coisas que a gente precisa fazer, né, atividades que a gente precisa executar para conseguir chegar no nosso objetivo final. Então, se a gente listar algumas atividades, nós podemos colocar aí comprar lanches, reservar um hotel, planejar passeios, contratar passeios, definir a data que essas atividades vão ser, essas férias elas vão ser realizadas, abastecer o carro, definir um local e revisar o carro caso a gente vá de carro. Então, assim, dependendo aí dos requisitos, você pode, por exemplo, utilizar carro ou, no caso, um ônibus. E aí vão as atividades que a gente tem no projeto, elas vão ser modificadas. Nesse contexto, pessoal, é importante a gente falar aí que nessa parte, né, da gente listar as atividades, é importante também a gente sair com os marcos do nosso projeto. Então, uma das saídas da definição das atividades, né, desse processo, é a gente também ter uma lista de marcos do nosso projeto. Então, eles estão relacionados às entregas, okay? O que deve ser feito em relação à linha do tempo do nosso projeto. Servem para checar como está o andamento em determinado ponto. Elas não têm duração, então, portanto, elas não são atividades, são só pontos de verificação, de checagem. Caso obrigatório, são necessárias para atingir o objetivo final do nosso projeto. Normalmente, aí, mudanças de fase, iniciação, planejamento, execução, encerramento, elas são exemplos de pontos importantes, normalmente elas são marcos. Exemplo aí de marco desse nosso projeto férias seria o hotel reservado. Então, se eu atingir esse ponto onde o hotel está reservado, pode significar que o meu projeto está bem planejado, está em uma boa execução do que a gente planejou. Além disso, a gente colocou aqui também como fim das atividades de planejamento. Então, se eu finalizei as atividades de planejamento, é um bom marco do meu projeto. Bom, vamos lá. Quando a gente lista as atividades, a gente também precisa de sequenciar essas atividades. Então, no exemplo, coloquei aqui na ordem que eu primeiro vou definir o local, depois a data, depois eu vou reservar o hotel, planejar os passeios, contratar esses passeios, revisar o carro, comprar lanches e abastecer o carro. Então, essa seria a minha sequência de atividades. Eu posso, por exemplo, reservar o meu hotel sem antes saber qual é o local que eu vou passar as minhas férias ou que eu vou definir a data? Acho que não, né? Eu não conseguiria reservar o hotel sem antes executar essas duas atividades aqui, sem planejar essas duas atividades. Então eu preciso fazê-las antes, né? Então o sequenciamento das atividades ele ajuda a gente a definir essa sequência lógica das atividades que eu preciso realizar. Essa aqui é um exemplo que eu acabei de mostrar para vocês de como a gente pode até visualmente enxergar como que é a sequência dessas atividades. Então, primeiro eu defino o local, depois data, reservar hotel, planejar os passeios, contratar passeios, revisar o carro, comprar lanches e abastecer o carro, ok? As setas, nesse caso aqui, representam as dependências. Eu posso planejar de outra forma? Posso. Então, no exemplo aqui, essas dependências elas estão modificadas. Então, por exemplo, eu posso primeiro definir o local, definir a data em paralelo com a definição do local e depois que eu definir essas duas atividades, eu consigo reservar o hotel. Além disso, eu posso ainda planejar o passeio depois que eu reservei o hotel, né? E em paralelo ainda, ó, depois que eu defini a data, eu posso comprar lanches, posso revisar o carro e posso abastecer o carro, ok? Então eu consigo realizar essas atividades, dado que eu consegui
definir a data, eu consigo planejar para executar, ok? Lembrando disso. Planejar os passeios e contratar os passeios. Eu posso ter, pessoal, diversas configurações. Então, aqui no caso, eu tenho planejar passeios, depois contratar o passeio, depois reservar o hotel. Então, nesse caso aqui específico, eu modifiquei aqui, ó, porque eu quero primeiro planejar o meu passeio antes de reservar o meu hotel. Eu posso querer, por exemplo, que os passeios, o hotel que eu escolhi fique perto dos locais aonde eu estou querendo passear. E aí, pessoal, durante, essa execução do meu projeto, eu posso ainda definir marcos de reserva do meu hotel, né? Então, dado que eu atingi, esse marco no meu projeto, é um momento importante da minha realização, da minha execução do meu projeto. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.